Certo, vou começar a apresentar aqui. Primeiro, eu queria me apresentar. Boa tarde para todo mundo. Eu sou Luíse. Eu sou psicóloga. Eu me formei pela FRJ. Tá tudo certo, agora eu consegui apresentar. E desde a minha graduação, eu tive muito interesse na parte de avaliação neuropsicológica, principalmente com crianças com transtorno do neurodesenvolvimento. Então, foi algo que eu fui me encaminhando para isso, e até no meu próprio mestrado eu trabalhei muito com esse público, né? Crianças e adolescentes com autismo e deficiência intelectual também. Então, dentro desse contexto clínico, eu fui percebendo que tem essa demanda grande hoje em dia, né? Porque acaba chegando encaminhamento, e o autismo tem sido, assim, mais debatido, mais mostrado, que é algo muito importante, mas também, como profissionais da psicologia, né? Não sei se aqui todos são da psicologia ou de quais áreas são, mas tem sido essa cobrança de verificar, ok, realmente existe um perfil, né, de autismo naquele indivíduo, ou se é outra coisa, o que que seria, né? Então, vem a avaliação neuropsicológica para encaminhar nesse sentido e entregar em relação ao perfil dessa criança e desse adolescente. E dentro do diferencial aparece a fobia social. Então, aqui eu coloquei um recap, né, do que a gente vai fazer hoje, basicamente. Então, primeiro eu vou falar um pouquinho de transtorno do desenvolvimento bem rapidinho mesmo, mas só para, eu não sei a base aqui de todo mundo, então, só para contextualizar um pouco melhor, falar um pouquinho de autismo também, né? Como é que é essa avaliação nos casos de autismo, na fobia social, né, na ansiedade social, as semelhanças, as diferenças entre elas e como diferenciar considerando a faixa etária, né, dos pacientes, por exemplo. O transtorno do neurodesenvolvimento, né, como já diz o nome, ele tem um iniciozinho, né, esperado que os sintomas começam a surgir lá na infância, né? Então, às vezes a gente, em alguns agora com os estudos, né, que a gente tem visto, principalmente no autismo, às vezes a gente já vê sintomas, né, sinais desse transtorno em si, desde a primeira infância. Então, quando o bebê já tem alguns sinais, né, alguns traços que podem auxiliar num diagnóstico, inicial mesmo, né, precoce. Isso não quer dizer que esse diagnóstico não pode ser dado na vida adulta. É até uma questão que eu estou trabalhando com o próprio Luiz mesmo, né, de a escala de autismo em adultos e especificamente mulheres, porque a gente tem visto esse aumento desse diagnóstico tardio. Pode acontecer o diagnóstico, mas é esperado, inclusive para você depois conseguir diagnosticar, que tenha tido sintomas na infância. Então, é bem, mesmo no caso de adultos, a gente acaba estudando a vida na infância, né, e marcadores do desenvolvimento de forma geral. Então, esses transtornos, eles acabam afetando tanto a questão mais do desenvolvimento socioemocional da criança, mas também cognitivo em algumas situações, afetando a parte acadêmica e futuramente profissional também. Aqui eu coloquei alguns dos transtornos que a gente verifica no DSM-5. Eu vou pautar mais no DSM-5-TR, que é o mais atualizado que a gente tem. A gente acaba usando mais na psicologia. Mas na psicologia também a gente utiliza a CID-10, né, que ainda está em voga aqui no Brasil. Então aqui eu coloquei alguns dos exemplos, né? Quando a gente fala de transtorno do neurodesenvolvimento, geralmente a gente fica só no TDAH, na deficiência intelectual. Mas existem outros mundos que eu acho importante os psicólogos também estudarem, né? Eu vou focar aqui, eu dei o destaque aqui no autismo, mas, por exemplo, transtorno de fala, transtorno de fluência com o início da infância, transtorno de linguagem, principalmente transtorno de linguagem, é um diferencial muito importante. Principalmente, né, quando a gente está falando de autismo, porque às vezes tem um atraso de linguagem ali, e as pessoas já começam a confundir com o próprio TEA. Mas, às vezes, com intervenção, né, até com acompanhamento fonoaudiológico, essa criança consegue avançar e não ter os marcadores, assim, os critérios, né, fechar os critérios para autismo, por exemplo. Aí se torna uma questão mais de um transtorno de linguagem. Ou quando uma dificuldade de linguagem persiste por um tempo. Por que eu tô falando isso tudo, né? Porque o foco que não é tanto a questão da linguagem, mas é que geralmente na psicologia a gente acaba não vendo tanto em relação à parte da linguagem. É muito importante a gente estudar e se especializar também nesse sentido, tá, gente? Até para fazer, ajudar, auxiliar nesses diagnósticos diferenciais. Aqui também, né, o que eu coloquei, que são dois polos aqui da minha apresentação, em relação ao TEA, mas também transtorno de ansiedade, né? E é interessante pensar no próprio DSM, ele coloca alguns transtornos de ansiedade. Ansiedade, né, até pulando um pouquinho aqui, todo mundo vai ter ansiedade, gente. Ansiedade é algo natural que a gente tem. E é algo esperado. Por exemplo, coloquei algumas imagens aqui. Eu, assim, no contexto que eu tô aqui, né? Eu, às vezes, à noite, quando eu escuto um barulho, por exemplo, sozinha em casa, obviamente eu vou ficar mais ansiosa, eu vou ficar pensando, meu Deus, será que tem alguém aqui em casa? Alguém conseguiu entrar? Alguma coisa do tipo. Isso é algo
funcional. Isso é uma ansiedade, né, voltada para uma proteção. Mesma coisa se me jogassem numa floresta. Assim, eu sou uma pessoa que eu não sei vocês, eu sou uma pessoa que eu não sou muito boa, assim, né? Ser criativa em situações tão assim graves. Mas eu ficaria, no começo, eu ficaria bem ansiosa, tipo, como é que eu vou resolver esse problema? Meu Deus, onde é que eu tô? Como é que eu vou fazer? Isso é uma ansiedade esperada, e até evolutivamente falando, é algo que nos protegeu, algo que foi importante pra gente. Mas outra coisa, né, que nem aqui esse GIF da Sailor Moon, é o tipo de ansiedade que a gente fala que já é um nível disfuncional, que ele paralisa, que ele persiste. E às vezes ele pode ter um foco específico, né, ou ele pode ser generalizado, que é o TAG, né, a transtorno de ansiedade generalizada. Que pode, assim, sem a pessoa conseguir identificar o motivo por trás daquela ansiedade, ficar ansiosa, que é aquela questão de ficar ruminando, né, pensando naquele assunto, não conseguindo sair e literalmente paralisar. Então, diante da situação que traz mais ansiogênica, né, a pessoa não consegue ter reação comportamental e fica meio que paralisada de uma forma que não consegue seguir com a vida, né? Dito, né, voltando aqui. E, gente, travou aí? Acho que foi e voltou aqui no meu sistema. Tudo certo, gente? Estamos escutando agora, só não me deem um feedback. Voltou, voltou? Perfeito. Deve ter sido da internet mesmo. Exatamente. Alguém até falou das exposições de telas anteriormente, e sim, vindo de um contexto de pandemia, todas essas coisas que eu vou falar aqui é muito importante também a gente contextualizar, né? Então, que nem eu falei antes, a ansiedade é algo esperado, mas quando ela vem no comportamento de esquiva muito grande, que eu estava dando exemplo da própria, eu não saio mais para a rua, eu perco a oportunidade de eu, por exemplo, ir para a faculdade, para eu ir trabalhar, para eu conhecer outras pessoas. Então, isso vai afetando a funcionalidade da minha vida, como é que eu interajo com outras pessoas, basicamente. Então, a ansiedade também é algo que eu gosto de enfatizar, porque às vezes as pessoas deixam de lado. A ansiedade também pode ter um impacto cognitivo. Porque pensa só, se o tempo todo eu fico pensando que algo ruim vai acontecer, o tanto de demanda cognitiva que eu tenho que ficar planejando, tipo, nossa, e se eu sair e eu falar coisa errada? Você fica muito focado em algo muito específico. Então, até a sua atenção vai estar mais direcionada e vai ter um impacto nesse sentido, tá? E sim, o Zoom fechou aqui antes, então que bom que tá tudo certo, gente. Se acontecer alguma coisa de novo, vocês me avisem, tá? Então, basicamente, o que eu ia colocar também para vocês, né, que existem vários transtornos de ansiedade, que é bem importante também dentro da psicologia, mas também em outras áreas, a gente saber quais são eles. Hoje eu vou trabalhar mais de transtorno de ansiedade social, porque ele compartilha algumas características com o autismo, pensando na parte de comunicação, da interação social. Mas existem muitos transtornos aqui de ansiedade, e quando a gente está falando de transtorno, gente, é porque realmente já chegou num nível excessivo que tem esse impacto na vida da pessoa. Às vezes as pessoas podem ter certos traços, né, de ansiedade. Todo mundo hoje em dia, né, diante de às vezes uma situação, né, uma demanda mais estressora, pode se ver numa situação assim. Mas aqui eu tô falando de questões persistentes que acompanham a pessoa faz um tempo e em diversos contextos diferentes, tá? E dentro disso tudo, né, voltando aqui, quando a gente está falando desses dois tipos de transtorno, né, o que pode acontecer, né, no caso da psicologia? Nós somos chamados em dois níveis, né, ou muitos mais níveis, né, mas vou dizer que dois que são que o meu foco daqui de hoje. Um primeiro mais de intervenção, então, a partir de um profissional da saúde, da educação, eles encaminham e falam, olha, tô vendo que essa criança, esse adolescente ele tá ficando mais isolado na sala de aula. Há um perfil que eu tô vendo que atrapalha ele socializar com outras crianças. Ele tem comportamentos mais estereotipados, então repetitivos. Ele é muito agitado na sala de aula. Ou, por exemplo, eu tenho esse meu paciente, né? E ele
eu tenho notado que ele tem ficado mais isolado. Ele chegou para mim como uma criança mais isolada, não consegue nem manter o contato mais visual comigo, mas antes ele conseguia fazer. Então, são perguntas específicas. E às vezes, por conta dessas perguntas, elas acabam chegando numa avaliação neuropsicológica, né? E a avaliação neuropsicológica, gente, é algo que eu gosto de falar sempre, como é que é, como é que funciona, porque é algo que a gente tem visto mais e tem se pedido mais dos psicólogos de fazerem esse procedimento. E, geralmente, quando os pais chegam, né, onde eu atuo, eu até pergunto, você sabe o que é uma avaliação neuropsicológica? Mas sempre quando a pessoa ainda não foi submetida, eu explico o processo. Uma avaliação neuropsicológica, basicamente, né? Aqui tem toda essa questão conceitual, mas eu gosto de falar que é como se fosse uma fotografia, né, de como a pessoa tá. Por quê, né? Aqui a gente vai analisar características dela no momento, mas também considerando coisas da história clínica dela. Então, quando começou os sintomas, por exemplo, quem ela é, o que ela gosta de fazer. Porque às vezes a gente fica muito focado, por exemplo, na dificuldade que a criança tem, né? Mas eu gosto sempre de, até para conectar com essa criança e fazer sentido também para ela estar ali naquele contexto, perguntar o que ela gosta, quais são, o que geralmente ela usa em casa. Então, a avaliação neuropsicológica é como se fosse um mapa pra- tanto para os outros profissionais da saúde, da educação, saber o que está acontecendo em nível cognitivo, então atenção, memória, inteligência, tudo isso, e a conexão desse cognitivo com o comportamento. Porque o que eu estava falando antes com vocês, por exemplo, dessa criança mais quietinha em sala de aula, isso que é só o comportamento. Mas o que está associado a esse comportamento? Aí isso tudo entra uma boa entrevista, né? Eu falo que até às vezes a entrevista é quase 80% de uma avaliação, porque você consegue encaminhar, né, todo o seu raciocínio durante a avaliação por conta dos dados que você vai coletando com os pais, com a escola. Então, a avaliação neuropsicológica, ela é multiprofissional quase, né? Então, apesar de ser um psicólogo, né, um neuropsicólogo atuando ali, ele tem que interagir com várias pessoas da vida daquele indivíduo, principalmente crianças e adolescentes. Então, é bem importante para a gente conseguir visar tanto a possibilidade de um diagnóstico, que nem sempre é possível, que é algo importante também colocar para a família, ou também verificar em relação ao funcionamento naquele momento, a gravidade de questões, a evolução daquele. Tem pessoas que chegam numa avaliação, por exemplo, já com diagnóstico. Então, ali, às vezes o médico passa, outro profissional, tipo, para ver se tem algo a mais, ou se realmente, né, por alguma questão, pode ter acontecido uma questão diagnóstica errônea. Então, também é importante. A avaliação neuropsicológica, ela pode vir com várias perguntas, mas basicamente ela vai conseguir conectar o cognitivo com o comportamento e auxiliar a traçar encaminhamentos para aquela família e para a própria escola mesmo. Então, acho que ela é uma base muito importante para as intervenções que vão vir depois. E dito isso, né, eu quis colocar um caso aqui fictício para vocês, tá? Eu inventei esse caso para vocês refletirem um pouco melhor. É o caso da Jota. A Jota tem 15 anos, né, uma menina. Ela tem um encaminhamento, eu não coloquei aqui, vamos dizer que foi um psiquiatra que encaminhou ela pra gente. Ela tem um encaminhamento para avaliação por dificuldade de interação social, crise de pânico na escola, com dificuldade de manter-se concentrada. Ela mantém pouco contato visual e se comunica com um tom de voz bem baixo. Seu desempenho escolar está abaixo da média desde o ano passado. Na escola tem uma única amiga com quem se comunica mais pelas redes sociais. E ela apresenta alguns movimentos constantes das suas pernas, né? E já fez outros medicamentos manipulados para comportamento. E em casa tem maior facilidade de se comunicar com os pais, com os familiares, tá? E ela está acompanhando o psiquiatra e tem histórico de autismo na família. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque durante a minha apresentação, eu vou apresentar essas diferenças entre autismo e até a fobia social. Aqui, obviamente, não é uma entrevista completa, não é uma história clínica completa. Mas durante a minha apresentação, eu quero que vocês pensem quais informações extras a gente poderia coletar para o caso da Jota e em pensando o que que vocês investigariam mais nesse sentido e em qual hipótese diagnóstica inicial vocês poderiam pensar, tá? Eu sei que ali tem várias coisas que podem confundir, mas eu acho que vai ser legal também vocês terem esse guarda na memória de trabalho aqui, o que eu mostrei antes, isso aqui, e pense um pouquinho melhor como é que a gente pode incrementar isso, tá? Como se fosse uma primeira avaliação que a gente está fazendo. Então, falando de autismo, gente, o principal, o autismo, né, tem se falado bastante, principalmente por questões que trazem prejuízos para a comunicação social recíproca. Isso tem até a ver com o que eu falei antes, né? O que chama muita atenção no início, por exemplo, de um quadro de autismo, às vezes,
é uma dificuldade de linguagem, né? Até é comum de aparecer no consultório, a mãe fala assim, ou o pai, né? Ou o familiar de forma geral, a criança ela conseguia assim interagir comigo, ela falava, né? Ela desenvolveu os primeiros marcos da linguagem, mas a partir dos 2 anos ou certa idade ela parou. Isso tem várias justificativas, né? Até a gente fala de muito de poda neural, né? Mas isso é um quadro comum de aparecer no autismo, não só no autismo, como eu falei antes, né? Tem o transtorno da linguagem, mas a partir disso a gente começa a ver dificuldades na comunicação social. Tanto na busca pela interação, às vezes pode acontecer, ou pode acontecer o contrário, ter muita busca, ou também na forma, principalmente na qualidade dessa interação. Então, às vezes, a criança ela tem a vontade de interagir, ela quer interagir com outras crianças, mas a forma, né, até todo o arcabouço de interação social dela está prejudicado, o que acaba afetando a forma como ela interage, como os outros interagem com ela, tá? E principalmente tem uma outra questão, que são os padrões que a gente chama restritos e repetitivos do comportamento. Então, é aquilo, por exemplo, que a gente vê, né? É uma palavra que a gente tem visto bastante sendo usada, né? De interesse restrito. O que que seria um interesse restrito, né? Todo mundo aqui tem interesses, por exemplo. Eu gosto de jogos, né? Eu gosto de outras coisas, eu gosto de séries. Isso são interesses meus. Uma coisa é um interesse que você tem, uma coisa que você gosta muito de pesquisar, de estudar. Um interesse restrito é algo que é paralisante até, né? Às vezes eu já conversei com alguns adultos dentro do espectro e é uma coisa que a pessoa não consegue sair, não consegue parar de falar daquilo, não consegue parar de pensar naquilo. Mesmo que ela tente parar de pensar, é como se fosse um pensamento intrusivo. E isso acaba aparecendo até na própria comunicação. Por exemplo, eu estou interagindo com alguém e eu gosto assim, o meu interesse restrito é ônibus. Eu vou ficar falando horas em relação ao ônibus, vou cortar até a pessoa e não vou perceber que a outra pessoa está querendo falar de outro assunto. Às vezes não é a pessoa não tá fazendo aquilo por mal, mas é porque realmente ela não consegue sair daquele interesse. E isso pode ocasionar tanto a pessoa passando horas pesquisando sobre aquilo e se aprofundando cada vez mais, e também tem um impacto no social por conta disso, tá? E também tem outras questões dentro desses padrões que a gente vai ver aqui, tá? Mas isso também, como faz parte de um transtorno do desenvolvimento, tem início na infância e começa a aparecer os sintomas assim, né? Ficarem mais destacados, geralmente na época escolar. Então, gente, quando a gente olha para os critérios mesmo de diagnósticos do autismo, como eu falei antes, tem esses dois. Então, tem que ter um déficit, até é importante frisar aqui, persistente na comunicação social e na interação, e mais de um contexto. Porque, por exemplo, às vezes o cara acaba confundindo, eu já vi casos de mutismo seletivo. Então, a criança, ou da própria fobia social mesmo, a criança, ela, em casa, ela interage muito bem com os familiares, mas ela, na escola, ela não consegue se comunicar com ninguém. Ela não consegue falar. Isso pode confundir com o próprio autismo, porque, mas aí, nesse caso, tem uma própria, uma preocupação excessiva com o outro, né? Mas falando aqui, voltando para o autismo, basicamente, né? Quando a gente fala de dificuldade de comunicação social, é tanto uma questão de usos de gestos, né? Verbais, não verbais, vários níveis da própria comunicação estão afetados. Então, déficit de comportamento comunicativo, como eu falei antes, né? Tanto de você compreender quanto de você usar os gestos, né? Na neuropsicologia, a gente fala muito de uma atenção compartilhada. O que que é isso? Pode estar afetado no caso de autismo. Então, quando eu falo para vocês, olha lá em cima, né? Se você estivesse numa sala, estivesse falando comigo, olha lá. Se eu faço, olha lá, todo mundo ia olhar para onde eu estou apontando. Geralmente, crianças com autismo, elas não usam tanto esse. Obviamente, que, gente, eu tô falando de uma forma geral, tá? O espectro, assim, até pela experiência própria, assim, cada criança dentro do espectro é completamente diferente, mesmo com os critérios diagnósticos aqui que eu vou falar para vocês. Então, a forma, a intensidade, como elas podem viver cada coisa. Aqui é mais uma parte mais didática, tá? Mas o que pode acontecer se tem uma dificuldade de atenção compartilhada é a pessoa não usar gestos para se comunicar. Ou, por exemplo, eu quero pegar um biscoito dentro do armário, eu não vou apontar para minha mãe porque o biscoito está dentro do armário. Eu vou levar a mão dela até o biscoito. Então, até tem algumas escalas de autismo, se vocês forem ver, tem aquela item assim, usa a mão do adulto para conseguir o que quer. Então, vem também dessa parte da atenção compartilhada. Então, eu consegui comunicar para a pessoa o que que eu estou querendo passar diretamente para ela, tá? E também, né, tem uma dificuldade de desenvolver, manter e compreender relacionamentos. Tem crianças que eu já vi que elas conseguiam, elas chegavam com muita vontade para interagir, assim, mas elas tinham um script. Então, oi, eu sou Luíse, eu tenho 27 anos e eu moro em tal lugar. E ela começa, ó, morria.
E assim, ou, por exemplo, chegava, falava isso e já queria brincar de uma coisa específica. E isso para uma outra criança que ela nunca te viu na vida, pode parecer tipo, por que você tá falando comigo dessa forma? Então, às vezes a pessoa tem esse interesse de interagir, mas a forma como ela compreende também os relacionamentos. Eu também já tive pacientes que eles consideravam que todo mundo era amigo deles, melhores amigos, sendo que só tinha visto uma pessoa uma vez na vida. Então, pode aparecer em diversos níveis essa dificuldade de compreender essas relações, tá? E padrões restritos e repetitivos, então, tem movimentos motores, tem um movimento que é muito comum que a gente vê, que é o flapping, né? Que eles fazem um movimento repetitivo com as mãos, quando estão muito agitados, assim, no sentido de animado ou chateado com alguma situação. É uma forma de regulação emocional que eles têm usando o movimento repetitivo, tá? Insistência nas mesmas coisas. Então, aquela criança que ela, para ir dormir, tem que ser sempre a mesma rotina, tem que ser a mesma coberta, na mesma posição, né? Então, até é um ritual quase, né? E que às vezes, para os próprios pais, né, eles tentam manter ao máximo a previsibilidade. Mas, por exemplo, a gente sabe que a nossa vida coisas mudam o tempo todo, né? A gente é surpreendido o tempo todo. Então, imagina só, se você é alguém que não consegue lidar bem com essas quebras, o quão dói, né, isso na pessoa, né? Eu vi algumas entrevistas falando exatamente disso. Que não é como se fosse, isso aconteceu, beleza, eu sigo em frente. É realmente algo quase físico, uma coisa de você sentir, tipo, de realmente ter um impacto emocional muito grande que acaba gerando, às vezes, uma desregulação emocional. Então, né, é importante te verificar como é que também esses padrões de rotina afetam a própria pessoa, também as pessoas em volta, a própria família, tá? E interesses fixos que eu falei antes. Então, esses interesses fixos, eles têm uma intensidade muito alta. E até acabam, tipo, a pessoa ficando muito focada naquilo. Então, eu já vi crianças que tinham interesse restrito em letras, né? Então, pro seu interesse comum, dependendo da faixa etária, acaba passando. Então, tipo, ele gosta de letras, ele tá aprendendo a ler, tá alfabetizando, tá tudo bem. Mas ele só consegue ficar vendo letras, e tudo envolvendo as atividades escolares tem que envolver letras como motivadores, senão ele não consegue fazer. Então, estão vendo que tem uma questão que tem um impacto funcional na vida da pessoa? Então, esses interesses também podem ter um impacto importante. E no autismo, é sempre importante te colocar que quando a gente, por exemplo, vai colocar um diagnóstico, né, ou vocês forem ver um profissional colocando um diagnóstico de autismo, é importante que ele especifique duas coisas, né? Primeiro, se tem um comprometimento ou não intelectual, que é comum de acontecer da pessoa ter autismo e ter uma deficiência intelectual associada, tá? Ou um comprometimento de linguagem concorrente ali, estando ali comórbido, né? Basicamente. E é também importante quando tem históricos de condição genética na família também diferenciar, mas isso não é tão comum. É mais comum realmente vocês verem a questão da deficiência intelectual e da própria linguagem, que é um diferenciador no próprio tratamento e na intervenção. Então, é bem importante para a própria escola, para os profissionais saberem esse diferencial do perfil. Eu quis colocar alguns mitos, assim, até coloquei algumas coisas, exemplos aqui, né? O Sheldon, eu sei que ele não é canonicamente, né? Mas tem entrevistas, né, do próprio criador da série falando dessa questão dele do espectro, enfim, né? Tem até a série dele novinho, que é bem legal. Mas às vezes a gente tem essa percepção, né, como eu falei antes, eu falei da deficiência intelectual, mas às vezes a gente vê muito na mídia uma pessoa que tem TEA, né? E ela é um gênio. É aquela pessoa que sabe de tudo, que sabe todos os assuntos. É importante também a gente ter uma certa noção que o espectro ele é muito vasto. E as pessoas podem ter dificuldades cognitivas dentro do espectro também. Então, e também interesses restritos a pessoa pode desenvolver horrores aqui. Então, eu gosto muito de matemática, eu vou estudar tudo de matemática. Mas é aquilo, ela fica presa naquele interesse, naquele tema. Então, para a gente ter muita cautela e até um respeito em relação a essa variedade que tem dentro do espectro, tá, gente? E em outros sentidos também, em outros sintomas que não aparecem ali no critério diagnóstico no DSM, mas que eu achei legal colocar, prejuízos em teoria da coerência central, o que que é isso, né? Às vezes isso aparece nos testes cognitivos, mas aparece também no social, que é, por exemplo, em vez de eu analisar a situação inteira, a pessoa me deu vários elogios, só que ela colocou uma crítica construtiva no final. Eu vou focar só naquela partezinha do final. Ou, por exemplo, eu vou focar numa dica, uma pista assim social
eu vejo como negativa. Dentro de um teste cognitivo, o que pode acontecer, né? A criança, em vez de. A gente pede para ela desenhar um estímulo visual. Em vez dela conseguir integrar os estímulos, ela vai, por exemplo, fazer separado, ou ela vai fazer por partes. Porque a integração visoespacial também pode estar afetada, tá? E a gente pode avaliar isso numa avaliação neuropsicológica. E isso afeta também o social dela, tá? É, alguém colocou aqui, é tipo um pensamento automático disfuncional da TCC, você tá falando do interesse restrito, Milena? Porque se for, não é tanto o pensamento automático disfuncional, porque às vezes aquele pensamento que vem para a pessoa traz um certo prazer também. Então é algo bom para ela no momento. Mas pode estar ali linkado sim com algumas questões de crenças também, mas é mais um pensamento automático de forma geral, assim, um pensamento que só vem. Sabe aquele pensamento intrusivo? Tem imagens que podem vir. Então, é mais nesse sentido, não é tanto relacionado. Pode sim ser um pensamento automático, disfuncional, até para se trabalhar na terapia, mas geralmente traz um certo prazer, uma coisa que a pessoa gosta muito de pesquisar, tem muito interesse, e não tão nesse sentido, tá? E faz em teoria da mente, que é sempre importante. Quando a gente vai fazer avaliação de autismo, gente, sempre avaliar a teoria da mente. Que é essa capacidade de reconhecer que o outro tem um ponto de vista diferente do nosso, que o outro pode estar vivendo emoções diferentes das nossas também. Expressões faciais, tudo isso entra em teoria da mente, tá? Prejuízos em planejamento visoespacial, que nem eu falei antes, alternar ideias e principalmente flexibilidade cognitiva. O que que é isso que a gente fala da neuropsicologia, da flexibilidade cognitiva? É a nossa capacidade, por exemplo, eu saio na rua, eu sempre faço o mesmo caminho para ir para a PUC. Vamos dizer que um dia fecharam a rua por algum motivo. Eu posso pensar em outras ruas, eu posso usar o meu GPS, eu posso perguntar para alguém na rua. Alguém que tem uma dificuldade de flexibilidade cognitiva, ela vai tentar fazer sempre da mesma forma. Então, por exemplo, eu faço minha prova de matemática, eu vejo que eu tô errando, eu vou mudar de estratégia, não vou? Mas alguém que tem uma falta de flexibilidade cognitiva, ela vai insistir naquilo, vai perder até mais tempo do que necessário insistindo naquela ideia, tá? Então, é mais esses prejuízos que a gente pode ver também no autismo. A estereotipia motora, que eu falei dos movimentos, né? A estereotipia vocal também, né? Que entra até na questão da ecolalia. Eu não sei se vocês já viram algum paciente, né? Alguma pessoa com autismo, mas o que pode acontecer também, não só no autismo, tá? Pode acontecer em outros quadros, mas é bem comum no autismo, é ecolalia. Ecolalia é repetição de um pedaço de uma frase, um pedaço de uma palavra, ou que pode vir no momento que foi dito, por exemplo, nós vamos no café amanhã. Aí a pessoa, amanhã. Ou a tardia, que é mais comum de acontecer também, é, por exemplo, a criança assistiu um desenho animado e passou-se horas ali, passou-se dias. Num momento que não tem a ver com aquela frase do desenho, ela solta a frase do desenho que ela ficou na cabeça. Então, isso é uma ecolalia, porque ela não tem a ver, não é usado para um sentido comunicativo. Ela só acontece. É que, de novo, aquela questão do automático, né? É como se viesse na cabeça e ela solta, basicamente. Então, a ecolalia, ela pode dificultar esse processo até de aprendizagem da própria criança, pode ser algo que afeta a interação social dela, tá? E eu falei ali da estereotipia motora, a estereotipia motora, ela pode ser funcionar também como uma regulação. Então, eu tô estressada, eu tô muito animada, eu acabo fazendo estereotipia sem até mesmo perceber. Então, é algo que eles já fazem no natural. E uma dificuldade de alternar o turno da conversa também pode aparecer. Então, por exemplo, quando eu tô conversando com alguém pessoalmente, principalmente pessoalmente, né? Online a gente também tenta. Mas pessoalmente, a pessoa às vezes dá dica, tipo, ó, terminou de falar, beleza, posso começar a falar também esperar a vez do outro para eu conseguir falar. Às vezes a criança, o adolescente pode interromper mais o outro, ele pode não dar a voz para o outro, então ficar quase que um monólogo ali, a pessoa falando que é algo do interesse dela, por exemplo, e acaba não percebendo que o outro também está querendo mudar de assunto. Então, isso tudo, ele pode ser trabalhado também num contexto de treinamento de habilidades sociais, tá, gente? Ou até para a própria terapia, é algo que pode ser trabalhado, são habilidades sociais que podem ser trabalhadas. Algo que eu gosto de sempre colocar nas minhas palestras, né, que eu tenho notado, é que, por exemplo, a gente fala muito do autismo como se fosse algo global e tivesse características, né, mais heterogêneas. Mas não, é algo, assim, homogêneo no caso, né? É algo heterogêneo. Então, tem várias diferenças que uma pessoa com autismo pode vivenciar nos sintomas, enfim.
E quando a gente fala de autismo em meninas, isso fica mais complexo ainda, e mulheres também. Por quê, né? Eu tenho visto bastante revisões na literatura, pessoas que trabalham na área de avaliação, que essas meninas geralmente elas chegam, assim, dependendo se ela for, ela tiver um nível de suporte que a gente fala, né? Mais baixo, questões que não apareçam tanto de comportamento, elas vão demorar mais para serem avaliadas, ou mais para terem um suporte. O que acaba afetando elas chegarem na intervenção adequada. Então, às vezes, ela, tipo, ela chega numa intervenção num diagnóstico que não é o adequado, e isso acaba afetando o desenvolvimento de uma forma mais geral. Então, a gente tem visto, né, que as meninas, por uma questão mais social, né, então, e por até dos próprios interesses, vamos dizer assim, né, se for um interesse mais comum, desses interesses restritos, elas acabam passando. E isso que acaba passando, né, na integração social, fica mais difícil delas terem um diagnóstico correto. Então, até o grupo do Luiz comigo, né, a gente tem trabalhado bastante do autismo em mulheres adultas, a gente vê que é uma demanda muito importante a gente verificar e tem diferenças na expressão dos sintomas, isso a gente vê, tá? Então, gente, eu vi que tem comentários aqui. Aqui, ó. E também pode ser que haja uma dupla excepcional superdotação no TEA. Exatamente, gente. Tem os dois lados da balança. Então, pode ser uma criança que ela tem altas habilidades, isso pode aparecer com certeza, ou também, né, tem uma deficiência intelectual. A Letícia perguntou, Luiz, e criança que faz xixi na cama e cocô na roupa que se estende para adolescente, pode ser um alerta para TEA? Não só para TEA, pode ser um alerta para muita coisa. Isso, obviamente, tem que contextualizar, né? Porque quando a gente fala de enurese noturna, né? Ou até essa evacuação numa faixa etária para adolescentes, a gente tem que ver se isso acontece por questões emocionais, se tem alguma questão cognitiva envolvida ou de comportamento adaptativo. Então, por exemplo, às vezes eu vejo crianças, né, e adolescentes que têm uma dificuldade de lidar com fezes de forma geral, por exemplo, com autismo, por usar o banheiro, usar o vaso. O vaso ali se torna uma questão de medo mesmo, porque o barulho que o vaso faz, isso pode acontecer no autismo, sim. Mas não só no autismo, é importante avaliar de uma forma mais aprofundada. Se não tem uma questão emocional ali envolvida, ou até uma questão intelectual também. Às vezes, crianças com deficiência intelectual, elas têm mais dificuldade de realizar comportamentos de atividade de vida diária. Então, lidar com dinheiro, limpeza, higiene pessoal, a pessoa tem que ficar lembrando um pouquinho mais, né? Ou gasta mais sabonete. Então, Letícia, pode ser assim, pode ser apresentado no autismo, mas não só no autismo, tá? Então é importante investigar de forma mais contextualizada. E no autismo, assim, gente, o que a gente gosta, é importante avaliar, né? Como é que foi essa a aquisição da linguagem, como é que ela adquiriu essa habilidade motora, e principalmente como foi esse desenvolvimento socioemocional nos primeiros. Lembra que eu falei que tem marcadores que a gente consegue já ver, né? Achei bem legal a palestra da Jane, porque o Ask, né, eles usam bastante essa questão do olhar, né, do sorriso social. Então, o bebê que olha para a pessoa e sorri, né, de volta. Isso tudo pode aparecer, tá, gente? Tem crianças, por serem um nível de suporte mais baixo, que nos primeiros momentos não vai ficar tão claro isso para os pais. Mas é importante fazer essa questão meio retroativa, porque, de forma geral, num transtorno do desenvolvimento, pode aparecer já atrasos na aquisição da linguagem, na parte motora, que nem eu falei antes, né? Tem pessoas que a criança falou até antes dos 2 anos, mas ela teve esse atraso depois, né? Meio que ela não conseguiu continuar falando, que aí sim é uma suspeita de autismo. Então, gente, quando a gente está fazendo uma avaliação de autismo, né, é muito importante fazer uma anamnese bem completa, desde os inícios dos sintomas, assim, né? Às vezes os pais só percebem por conta da entrada da escola, que a escola alerta, olha, eu vejo que ele não interage tanto. Mas é sempre bom, né? Hoje em dia eu faço perguntas relacionadas à pandemia. Porque tem crianças, por exemplo, que elas nasceram um pouquinho antes, assim, né? E elas iam entrar na escola durante a pandemia. E elas não tiveram tanto contato com crianças por conta daquele período. E quando elas retornaram para a escola, imagina só, a escola, gente, é um ambiente, né? Alguém aqui falou que estava trabalhando na escola, né? É um ambiente que tem bastante, assim, estímulos, né? Tanto os auditivos quanto visuais. Você tá ali, né? Você tem que ficar sentadinho por muito tempo. É a interação com outras pessoas da sua idade. Então, tem crianças que elas chegam pós-pandemia com sintomas que podem se assemelhar à TEA, mas não serem TEA, né? Então, é importante a gente
contextualizar quando começou os sintomas, por exemplo, a intensidade desses sintomas. Então, quando você percebe que durante a conversa dos pais, né, às vezes não tem nem no encaminhamento em si, mas você percebe que tem mais sintomas, assim, padrões repetitivos, questões mais específicas, você vai aprofundando, tá? A sua anamnese. Coisa que eu posso te perguntar, por exemplo, como é que foi a introdução alimentar da criança? Aí o pai falou, não, foi difícil. Mas por que que foi difícil, né? Tem seletividade alimentar, que também pode aparecer no autismo. Então, ele não come certos alimentos com a cor específica, com textura específica X, ele não come. Mas desde quando que isso começou? Então, é importante que a gente sempre saiba quais são os marcadores do desenvolvimento e também considerando os critérios do próprio autismo, dentro da própria entrevista e puxando perguntas que possam trazer mais informações nesse sentido, tá? E a bateria dos testes que a gente vai aplicar, né? Às vezes a pessoa pergunta, o que é o teste que é bom para aplicar no autismo? Existem testes, né? Existem escalas que vão ajudar a gente a visualizar, né, sintomas do autismo, mas um teste por si só ele não vai fechar, né, sozinho. Então é importante a gente considerar também, principalmente quando eu falo de autismo, lembra que eu falei da deficiência intelectual, mas também falando aí das altas habilidades? É muito importante a gente entender o cognitivo também dessa criança, até para ter adaptações, se necessárias, na escola, compatíveis com aquele perfil daquela criança. Então, fazer uma avaliação da atenção, da inteligência, da memória, funções executivas é muito importante, tá, gente? E algo que eu gosto de fazer bastante é entregar para os pais, né, escalas, né, questionários que eles possam. É até interessante, às vezes os pais estão marcando, e eles se lembram, tipo, eu não lembrava que ele fazia isso, mas agora que vinha da cabeça, que ele andava na ponta do pé, por exemplo, quando ele era pequeno. E realmente ele fazia isso, porque estava aqui. Então, o questionário é uma forma mais padronizada de você ter o resultado, mas também dos pais se lembrarem. É como se fosse um gatilho para eles se lembrarem de alguns sintomas, tá, gente? E também, gente, é muito importante quando a gente está falando de avaliação de autismo, a observação clínica. Por quê? É, às vezes, o ambiente da avaliação é algo até para colocar para vocês. Vai ser um ambiente novo e vai ser algo que vai trazer desconforto para a criança. Lembra daquela da rotina? Mas a gente precisa fazer que aquilo seja o máximo possível confortável para ela. Então, entender melhor a criança, verificar, né, como ela interage com o adulto, com outras crianças também é bem interessante. Por isso que também o contato com a escola é muito importante nesses casos. Então, como eu falei antes, é muito importante a gente avaliar a questão cognitiva. Lembra que eu falei da questão visoespacial, que pode estar afetada, da integração das informações visuais? Nas funções executivas, por exemplo, foi algo que eu estudei bastante no meu mestrado, a parte do controle inibitório. Então, essa capacidade de você inibir distratores, né? Estou conversando com vocês, tem um barulho lá fora. Esse barulho lá fora é segundo plano que eu estou falando com vocês. Quando eu tenho dificuldade de controle inibitório, se torna mais difícil eu deixar em segundo plano. Então, tem crianças com autismo, por exemplo, que têm essa dificuldade de inibir distratores, o que acaba causando mais sintomas de desatenção, por exemplo. E hiperatividade também pode surgir mais, tá? Então, é bem importante a gente contextualizar esse perfil cognitivo para a gente entender em que nível a gente precisa intervir cognitivamente, mas também comportamentalmente. Que lembra que eu falei desse controle inibitório? Também envolve a parte emocional. Então, por exemplo, eu tô chateada, fiquei com raiva de uma situação no trânsito. Fiquei com raiva, alguém me cortou. O controle inibitório, por exemplo, ele me inibe de responder de uma forma agressiva e xingar a pessoa, que poderia dar algum problema para mim. Mesma coisa aqui. Se eu tenho um falta de controle inibitório, mas quente, que a gente fala, né, de autorregulação emocional, a questão da pessoa me fechar, eu vou começar a gritar, eu vou começar a ficar chateada, eu vou começar a fazer algo exacerbado. Então, pode aparecer também nesse sentido, tá? Comunicação em linguagem, se entende bem os comandos, né, como é que ela se comunica, é bem importante. Aqui eu coloquei alguns exemplos de testes que a gente usa na avaliação neuropsicológica, parte cognitiva, tá, gente? Se você sentar aí nos testes da Vetor, da Mago, do Voo de Conhecimento, várias pessoas aqui, né, da Nila, vão ter vários testes aqui. Mas é sempre importante quando a gente vai escolher fazer um teste, né? Lembra que eu falei de considerar a parte da pessoa, do conforto da pessoa? Por exemplo, se eu sei que é uma criança, uma pessoa com suspeita de autismo, e ela é não verbal, eu não vou conseguir aplicar um AVASI, um VISC, por exemplo, que são testes verbais, que a pessoa precisa responder verbalmente nos comandos. O som R, por exemplo, eu sei que é um teste de inteligência não verbal. Então, dependendo da faixa etária, eu posso aplicar ele. Que aí eu vou colocar, obviamente, considerando a faixa etária da pessoa, o nível de dificuldade, o tempo de aplicação também, quanto tempo ela vai continuar persistindo naquela coisa. Então, quando a gente vai escolher um teste cognitivo, é muito importante a gente considerar todas essas variáveis, tá, gente?
Eu coloquei alguns exemplos e cada um aqui avalia diferentes funções cognitivas, tá? Então, avaliar a habilidade social e a interação. A gente pode avaliar a habilidade social com a própria interconsulta, então falando com outras pessoas também que acompanham a criança, vídeos também, às vezes peço para os pais no parquinho, por exemplo, grava ele na festinha, aí você vê que aquela criança na festinha tá mais quietinha na dela, se escondendo das outras. É, no próprio consultório, eu dou oportunidade para ele interagir comigo, né? E também por escalas com os pais. Então, questionários que as pessoas respondem e os próprios professores podem responder pela criança, tá? Então, é bem interessante. A avaliação sensorial na neuropsicologia ainda é algo assim que a gente está trabalhando em relação a testes, mas hoje em dia a gente tem uma escala, né, que a gente aplica com os pais também, que eles avaliam o quão sensível a certos estímulos a criança é. Então, a avaliação no funcionamento adaptativo é basicamente o que eu falei antes da própria deficiência intelectual. Então, a criança consegue fazer tal coisa sozinha? Ela consegue vestir a própria roupa? Ela consegue vestir uma roupa com botões sozinha? Por quê, né? Nesse caso do autismo, por exemplo, eu tenho certeza que a criança tem um diagnóstico de autismo, beleza. Mas ela tem uma deficiência intelectual? Que isso muda, né? Muda principalmente a parte da aprendizagem. Ela vai ter mais dificuldade, ela vai precisar de mais tempo para conseguir aprender certos comandos. Então, isso muda a intervenção. Então, é importante a gente também avaliar, tá? Como é que é esse comportamento, né? Como é que isso impacta a criança? Tudo isso a gente também pode avaliar dentro do consultório. Aqui eu coloquei algumas coisas. Essas duas escalas aqui eu uso bastante, que é a Vineland e essa aqui agora a EFA, é uma recente que agora que a Vetor lançou, que avaliam exatamente isso que eu falei, comportamento adaptativo. Então, em superfície de deficiência intelectual, geralmente eu uso bastante essas. O Proteia, ele é um protocolo de observação. Ele até você tem que comprar os brinquedos separados, seus objetos ali, mas quando eu falo de observação, gente, não é tipo deixar a criança sozinha ali e aí você vê ela mexendo nas coisas. Você tem que ter um objetivo na sua observação. Então, usar protocolos assim como o Proteia, né? O Proteia é para uma faixa etária mais pequenininha, mas se você buscar objetivos dentro da sua própria observação, vai conseguir depois você quantificar o quanto a criança consegue fazer certas coisas ou não, tá? Então, eu falei antes, né? Tem essa escala aqui da parte sensorial, que é o perfil sensorial 2. E essas duas escalas a gente usa bastante na suspeita de TEA quando a gente vai avaliar habilidades sociais, tá? Principalmente a SRS2 é algo que eu uso bastante. E tem tanto para criança, adolescente, adulto. Adulto tem autorrelato e heterorrelato, né? Quando a pessoa responde pra gente. Então, gente, na avaliação de forma geral, a gente tem que usar brincadeiras lúdicas, se for o caso. É, usar motivadores. Eu tive muitas crianças assim que elas eram assim, elas amavam o Sonic. Então eu fazia pausas, eu dava adesivos do Sonic no final da sessão. Isso, querendo ou não, motivava, né? Você mostrar também para a pessoa, olha, eu entendo o seu interesse e vamos usar isso aqui a nosso favor também, né? Então, para também se tornar motivador ela estar ali. Porque muitas vezes a criança, a adolescente não vão saber o porquê que elas estão ali. Então é importante você também mostrar que você está entendendo ela, você está tentando tornar algo prazeroso ali para ela, né? Então, usar checklists, uso de escalas é muito importante, tá, gente? Então, tem várias escalas aí pela internet, mas também sendo comercializadas. Aí a gente entra na parte de ansiedade social. A ansiedade social, né, ela é um medo, uma acentuação. Como toda ansiedade, ela vem desse medo extremo, né, mais intensificado, mas ela vai direcionada para a situação social. Então, a sensação de vergonha constante, assim, eu vou passar vergonha. Mas não é, por exemplo, eu vou apresentar um trabalho na faculdade e vou ficar preocupada com passar vergonha. É o tempo todo. Por exemplo, eu vou falar para a pessoa, eu vou pedir instrução para alguém na rua. Aí eu não vou pedir instrução para a pessoa na rua, porque ela vai pensar o que de mim, né? Então, é uma preocupação excessiva. Aí que vem até o pensamento disfuncional que vocês colocaram antes. Então, é algo recorrente na cabeça dela o tempo todo, que algo ruim vai acontecer se ela interagir com a pessoa, tá? Então, isso acontece tanto com adulto quanto outras crianças, tá? E é algo que vai impactando ela negativamente. Então, eu trouxe aqui alguns dos critérios diagnósticos, né, quando a gente olha para o DSM. Então, é o medo ou ansiedade acentuada acerca de uma ou mais situações sociais que está exposto na avaliação de outras pessoas. A pessoa fica com medo de demonstrar sintomas de ansiedade. Então, se eu ficar ansiosa aqui na frente, eu vou passar vergonha, né? A pessoa fica mais assim. É um medo desproporcional à ameaça própria real da situação e acaba gerando uma esquiva persistente. Então, por exemplo, eu fico mais ansiosa na escola, eu começo a sair das aquelas atividades escolares também, tá?
E o medo da ansiedade também causado pelo sofrimento, assim, é um sofrimento muito grande que a pessoa sente nesse sentido, tá? Então, o transtorno de fobia, assim, a fobia social de forma geral, ela pode ser confundida com uma timidez mais comum, mas ela vai além disso, porque a criança ela não consegue interagir e a interação traz muito um desconforto acima do esperado. Ele, hoje em dia, né, a gente falava muito dele entre os 8 a 12 anos ele aparecer, mas agora tem aparecido também com crianças de 4 entre essa faixa etária pré-escolar também a gente já nota alguns sintomas. Esses sintomas eles podem aparecer, né, por conta de bullying e outras questões também mais sociais, então a pessoa sofre aquele trauma, de certa forma ela vai meio que generalizando para outras situações sociais, mas nem sempre, tá, gente? A gente também não pode colocar algo como algo fechado. Mas também essas crianças com. O que que afeta mesmo, né? Principalmente nessa parte mais social na escola. Ir pra festinha também, brincar em grupo, apresentar trabalho, tirar dúvida em sala de aula é muito difícil. É literalmente assim, é algo que traz um incômodo muito grande, porque é associado a essa questão de vergonha que vai passar assim o tempo todo, tá? E sem tratamento, isso pode evoluir e pode evoluir para quadros mais generalizados. Então, uma ansiedade realmente que precisa de um nível medicamentoso maior ou até mesmo uma depressão. Na adolescência, né, a gente pensa, a adolescência é aquele momento que a gente tem essa preocupação muito grande com a nossa imagem social e de ser inserido num grupo. Então, imagina só que você tem essa preocupação que já é comum da adolescente, mas com uma preocupação a mais de, eu não posso me expor. Porque se eu me expor, se eu abrir minha boca aqui, eu vou falar besteira e eu não vou conseguir. E vem todos os sintomas físicos da própria ansiedade, então, essa questão do batimento cardíaco e outras questões mais específicas. Então, é bem importante, gente, que a gente investigue na adolescência, além de uma timidez que pode ter, tá? E é interessante que esses sintomas, esses traços da fobia social podem aparecer até 9% dos adolescentes em algum momento. Então, é bem importante a gente conseguir identificar e intervir numa terapia, né? Numa estimulação em grupo que possa auxiliar nesse sentido, tá? Quando a gente está falando da suspeita, né, a própria avaliação da fobia social, é muito importante a gente avaliar a parte cognitiva também. O que que pode acontecer? Se eu tenho uma dificuldade cognitiva, eu posso ter uma baixa autoestima. E a partir da minha baixa autoestima, eu fico com medo de julgamento e eu acabo esquivando do outro e de ficar em situações sociais. Então, uma coisa meio que retroalimenta a outra, né? Geralmente, uma pessoa que tem uma dificuldade, por exemplo, eu já vi casos que a criança tinha uma dificuldade de leitura, né, em comparação a outras pessoas da turma. Isso virou uma questão na turma, então outras crianças debochavam dela. E a partir disso, meio que foi retroalimentando que todo local que ela fosse, ela ia sofrer algum tipo de retaliação social, né? Então, é importante a gente verificar, porque pode começar por uma questão cognitiva mesmo, ou por uma questão mais de timidez, pode ser um traço que a pessoa já tem, mas que, reforçado por alguma questão social ou ambiental que aconteceu, acaba evoluindo para uma redução das interações sociais e uma ansiedade de interagir, que aí sim pode confundir com autismo. Porque se eu não interajo, eu começo a esquivar, mais cabisbaixa, não mantendo contato visual, pode confundir uma pessoa, um clínico, né, um médico no momento desse diagnóstico diferencial. Então, gente, é muito importante, que nem no próprio autismo, como eu falei antes, fazer uma boa entrevista. Como eu falei no próprio autismo, é importante entender quando começaram os sintomas, porque ó, às vezes o que é o diferencial do próprio autismo nesses casos é que a gente não vê um marcador desde a infância por exemplo, eu tô falando com uma adolescente, né? Eu já vi casos que a pessoa começou com esses sintomas há 2, 3 anos atrás, que entrou numa escola nova. Então, é para a gente contextualizar para verificar que não é algo que acompanhou o desenvolvimento daquela pessoa. Está acompanhando, mas em que nível, né? Aconteceu alguma coisa, algum evento humilhante ou estressante, né? Como é que era antes da pandemia, né? Que eu estava falando bastante da importância de contextualizar, né? Esses comportamentos que apareceram antes e depois dessa volta para as escolas. Como é que foi o retorno para essas atividades presenciais? Teve alguma mudança na própria família, né? E essa dificuldade da interação social, né? É algo que apareceu desde a da primeira infância, eu pergunto da creche, né, daquela época da adaptação, da inserção escolar, porque geralmente não aparece. É algo que aparece num ponto específico, né, nesses casos. Essa timidez aparece em vários contextos ou alguns específicos. Geralmente aparece mais nos que solicitam mais do social. Então, a escola, o cursinho, alguma coisa que acaba trazendo mais ansiedade, tá? E
Além dessa questão dessa preocupação que afeta o pensamento, né, que a pessoa fica bem ruminando aquele pensamento, também tem os sintomas físicos que também podem ser avaliados nessa entrevista. Tem algumas escalas aqui no Brasil que eu uso bastante na hora de avaliação, não só quando eu tenho suspeita de fobia social, mas quando eu vejo que a criança ou adolescente tem sintomas de ansiedade. Então, tem a MASC, que ela vai de 8 a 19. Tem a Scared, que eu tinha usado bastante, que ela foi adaptada aqui para o Brasil, tanto para usar com as crianças, então a criança escreve em relação a ela mesma, né? Ela marca em relação a ela mesma, ou os pais respondem sobre ela mesma, tá? Então, vai até os 7 e 18. Essas escalas, elas são abertas, então vocês podem procurar na internet, mas sempre usando e se baseando em normas de artigos, de teses, e citando, referenciando nos relatórios e laudos que vocês forem fazer. Então, gente, agora vamos comparar os dois, né? O autismo e a própria fobia social. O que que eles têm de parecido? Essa dificuldade de interação e contato visual pode aparecer, evitação de situações sociais, que no autismo aparece por uma questão mais, às vezes, de desinteresse ou uma dificuldade maior de inserção, enquanto aqui, na questão da fobia social, a criança pode até ter um interesse, mas ela fica tão preocupada que ela vai ter esse julgamento que acaba não valendo a pena para ela se inserir nessa situação social. Então, a ansiedade também pode aparecer no próprio autismo, pode confundir também, né? Retraimento, buscar isolamento também pode aparecer nos dois. E também, por eles meio que compartilharem a mesma região, assim, né? Ativarem muito uma região específica do cérebro, que é a amígdala, eles podem ter uma dificuldade de interpretar corretamente as emoções. No caso do autismo, isso está associado à teoria da mente. Aqui na fobia social, envolve uma questão, que nem a nossa colega estava falando ali de TCC, né? Das crenças, enfim, né? Que imagina só, se eu tenho uma baixa autoestima, o estímulo que pra mim deveria ser neutro, ele vai parecer tipo, ah, você tá debochando de mim, ela tá olhando assim, mas pra mim deve ser por conta disso. Então pode ter uma distorção daquela dali, mas ela consegue compreender as emoções, tá? E pode ser uma comorbidade, tá? E até eu foco bastante aqui na diferenciação entre um quadro e outro, mas pode aparecer uma fobia social no autismo também, tá? É algo que é menos comum de aparecer, mas pode aparecer. As diferenças, de forma geral, né, é que no autismo, por exemplo, essa questão da reciprocidade social e da comunicação ela aparece desde a vez da época pré-escolar. Isso vai persistindo e até mesmo piorando se não tiver uma intervenção mais direta. Tem as estereotipias, lembra que eu falei antes dos padrões restritos e repetitivos? Isso não tem tanto ali na fobia social. Se tem algo mais a própria ansiedade de mordiscar, por exemplo, a unha, ou algo nesse sentido. E a dificuldade maior nessas normas sociais. Então, de entender, por exemplo, como eu falei antes, de interromper a fala do outro, de não saber muito bem, nesse momento eu não posso trazer tal assunto no meu interesse. Isso entra mais no autismo, tá? E desafios presentes desde a primeira infância. E no autismo, gente, eu vejo muitas crianças que às vezes elas são super sociáveis, assim. Elas, elas chegam com muita vontade na outra pessoa, que nem eu falei antes. E às vezes aqui é um diferencial muito grande. Do própria fobia social, que a criança não vai chegar tanto, né? Mas aí no autismo já tem essa questão mais de entender as regras, né? E a parte da fobia entra o medo da variação. É um medo constante de uma variação negativa, tá, gente? E é um medo desproporcional da situação. E o comportamento social geralmente é adequado, ela consegue entender as regras sociais, mas ela evita por medo, basicamente. E o interesse social também é preservado, então ela quer ter essa interação, mas muitas vezes, por conta da ansiedade, ela não vai buscar. Então, basicamente é esse o diferencial. E a motivação social também é mais comprometida no próprio autismo. Então, tipo, por que que eu vou interagir? Por que que faz sentido eu interagir nesse momento? É mais prejudicado no autismo. Nas crianças, gente, como é que a gente diferencia? No autismo, dificuldade consistente em compreender regras sociais, que eu falei antes, né? Pouca ou nenhuma iniciativa, mas como eu falei antes, ou iniciativa demais, e que acaba afetando, né? Tem uma necessidade no contato. Interesses e restritos são frequentes. A dificuldade da quebra da rotina é muito maior com crianças com autismo do que com fobia social. Isso de relatar as próprias emoções também pode aparecer. Já na fobia social, a ansiedade está na performance, no julgamento. Também tem isso que eu não comentei antes, mas um diferencial da fobia social também pode ser a ansiedade de performance, tá? Pode aparecer bastante. E pode ser mais reativo, então pode ser uma criança mais irritadiça com a família, né? E a comunicação e a empatia geralmente são mais preservadas do que no autismo. Não que isso também não apareça no autismo, mas pode variar bastante.
Então, no adolescente, né, o comportamento no autismo é muito mais rígido, as rotinas são mais inflexíveis. Geralmente a família adaptou muito mais a rotina até para adolescente se sentir mais confortável e evitar aquela questão da própria desregulação emocional. Mas a teoria da mente ainda, por exemplo, compreender sarcasmo, piadas, outras coisas também pode ser mais difícil. E é muito mais literal, né? Então, eu já vi paciente, por exemplo, que se na caixa do jogo tava de 6 a 13 anos, era isso, era 6 a 13 anos. A pessoa que tava ali no. é, que não chegou ali naquela faixa etária, ele não ia deixar jogar de forma alguma. Então, possível de falta de preocupação com o julgamento. Então, lá na fobia social, é o contrário. Então, ela tem uma consciência social muito grande. Então, uma preocupação muito grande com o julgamento alheio. Enquanto ali no autismo pode aparecer, assim, não pode aparecer tanto assim, né? E uma autocrítica mais elevada, né? Evitação de atividades por medo, não por desinteresse, que aparece mais na fobia social. Mas é o que eu quis trazer para vocês depois disso tudo que eu falei, gente. Sei que falei muito, mas é que é importante que a gente, por exemplo, não, eu falei da questão, não existe um protocolo específico para autismo fechado, assim. Existem padrões ouro, então eu vou usar tal tipo de avaliação, tal escala, mas é importante considerar o paciente que está vendo na sua frente, ou aquela pessoa, se você não é um psicólogo, mas aquele estudante, aquela pessoa que está ali na sua frente, aquela criança, aquele adolescente, porque vai mudar muito de acordo com o estilo dela, a própria avaliação, e o que vai fazer sentido para aplicar naquela avaliação. Agora, voltando, né, no caso da Jota, o que que vocês pensariam de perguntar mais? O que que vocês pensaram agora, vendo depois que eu falei todas essas diferenças e semelhanças aqui entre autismo e fobia social? Então, deixa vocês colocarem aqui nos comentários, tá? E depois a gente comenta um pouco. Então, é a mesma coisa que eu falei agora. Mas, basicamente, né, é muito importante a gente diferenciar, porque a gente consegue fazer recomendações mais específicas. Então, por exemplo, hoje em dia eu tenho crianças que são neurotípicas, mas tem fobia social, que eu estou atendendo em terapia, e é um trabalho completamente diferente de você fazer com uma criança que tem autismo e um trabalho de habilidades sociais. Então, mesmo sendo a mesma função que você vai estimular, são focos diferentes. Então, por isso, o diagnóstico diferencial é muito importante. E até o tipo de terapia vai ser diferente também. Então, por exemplo, para uma criança um pouco mais verbal, né? Um TCC faria mais sentido, mas talvez um ABA para uma criança que tem uma dificuldade um pouco maior verbal. Então, e até a própria orientação para os pais vai ser diferenciada dentro do próprio autismo, da fobia social, tá, gente? E a psicoeducação também vai ser diferente. Então, para a criança com mais dificuldade no autismo, vai usar mais agenda visual, roteiros sociais, né? Então, tudo são focos diferentes e por isso é tão importante a gente saber essa diferença. Então, aqui, né, eu coloquei outras informações também, mas aqui, por exemplo, na fobia social, a TCC é interessante, pela até uma questão de reestruturação cognitiva, de você mudar essa questão. Mas por que vergonha, né? Por que você vai passar vergonha? De fazer um questionamento socrático com a própria criança e adolescente, né? Ela conseguir ponderar prós e contras nessa situação toda e perceber que essa questão social não seria tão causadora de medo assim, né? Em casos graves, geralmente acabam resultando na medicação, mas nem sempre, tá, gente? Aqui eu coloquei algumas recomendações de leitura, né? Infelizmente, fobia social ainda não tem tanta coisa, mas autismo tem muita coisa na literatura. Mas eu trouxe esse livro aqui que eu acho maravilhoso, que na prática clínica, toda a linha na prática clínica, né? Eu não sou patrocinada pela Pearson nem pela Hogarth, gostaria até, mas essa linha é maravilhosa, então recomendo bastante vocês lerem. E tem esses daqui também de como lidar com a fobia social, que também tem do autismo. O Novo Medo dos Outros, e tem esse handbook aqui que eu achei muito bom, que tem um capítulo que eu me inspirei bastante na minha apresentação hoje, que eles falam dessas diferenças, e falam também outras coisas de autismo e de fobia social que são bem legais. Aqui tem as referências do que eu falei bastante coisa, né? Aí também tem os artigos, e aqui meu contato, né? O meu e-mail e meu Instagram, se vocês quiserem conversar comigo por lá. Aí vocês podem ir fazendo perguntas, falando também daquela questão que eu falei antes, quais perguntas vocês Uma- fariam. Nome bom. Perguntas, Luísa? Tem perguntas aí, Luísa? Pergunta, deixa eu ver aqui. Provavelmente tem. Pera, estou abrindo. Ah, tá. Tá. O encontro vai ser disponibilizado a assistir depois. Infelizmente, agora na parte da tarde acabei perdendo uma parte da reunião. Aí fica pra você, Luiz. Vai ser sim, né?
Vai ficar gravado assim. Ah, Renato. Obrigada, Renato. Você comentou sobre alguns possíveis atrasos no desenvolvimento, fala, habilidades motores dentro do TEA. O que fazer nos casos se há suspeita de TEA, mas também existir alguma outra patologia que possa ser responsável por esses atrasos, como, por exemplo, alterações na morfologia bucal ou alguma síndrome que seja associada a atrasos motores? Como fazer esse diferencial entre, de fato, que pode ser de TEA e que pode ser, de fato, dessas outras patologias? Excelente pergunta, Renato, né? E isso pode aparecer não só na questão motora, mas pode aparecer também numa questão de síndromes, né? Que nem eu falei antes, síndromes genéticas. Tem síndromes que compartilham, como a do X frágil, compartilham de sintomas do autismo. Então, aqui, aí vai depender muito da pergunta da sua avaliação. Então, por exemplo, quem que encaminhou, qual que é o objetivo atual da avaliação? Porque, por exemplo, se foi a pessoa da psicomotricidade, a pessoa já faz psicomotricidade, mas ela tem outros sintomas além do motor, né? Basicamente, é importante você investigar também essas questões mais motoras. A gente tem alguns testes que a gente pode fazer isso, né? A figura de Ray, outros testes mais assim, mas no mercado hoje em dia a gente tem poucos testes que puramente avaliem questões motoras, né? Então, pode sim meio que ter uma comorbidade assim, entre as duas coisas, as coisas podem existir, mas é importante, quando você está fazendo uma avaliação, verificar, por exemplo, essa questão na morfologia vocal. Legal, ela teve essa questão da alteração, mas isso afeta a comunicação dela? É um diferencial. Porque se, por exemplo, ela não se comunica por vergonha, por uma questão, uma dificuldade de... eu já tive pacientes assim, ela tinha muitas trocas fonológicas e por isso ele interagia menos, que acabou resultando numa fobia social, por exemplo. Mas é importante você diferenciar, tanto na sua anamnese, mas com os testes e com a própria família, verificando se tem outros sintomas além dessas questões mais de linguagem, e se sim, focar mais na questão do autismo. Mas excelente pergunta, assim. Geralmente a gente pode fazer isso pelos próprios testes, mas principalmente analisando bem com a família, né? A própria entrevista. Uma dúvida, o evento amanhã vai ser sobre os testes que você mostrou? Esses testes daqui específicos? Não, gente. Vai ser a bateria de cognitiva da Nila, que é usado mais com adulto. Mas, porque aqui eu foquei mais com criança e adolescente, né? Mas esses da Nila também, eles vão pegar uma história de adolescente, mas o foco maior é adulto, basicamente. Mas avaliam essas coisas também. Então, atenção, inteligência, só que vai ser num nível diferente. Mais alguma pergunta, pessoal? E também, ó, eu sei que o pessoal não respondeu aqui, mas se vocês. é, eu acho interessante vocês levarem no coração, né? Fazer aquela reflexão sobre o que vocês perguntariam se tivesse no caso, assim, do psicólogo naquela questão da história clínica. Bom, eu não consegui acompanhar a palestra, mas o pessoal aqui está em massa, falando que foi ótimo, Luiz. Então, você mandou super bem. Uhum. A, Obrigada, pessoal. vocês pegaram o contato da Luiz, meninos? Caso vocês tenham alguma pergunta para fazer para ela, ela também responde por e-mail a jato. Então, se tiverem pergunta, Bem, bem, vou até deixar aqui, ó, uma última vez, para quem perdeu. Tem aqui, tem meu Instagram também lá, então vocês podem seguir lá também, que eu posto algumas coisas sobre desenvolvimento e as pesquisas que estou participando aqui com o Luiz. maravilha. E amanhã a Luísa ela vai dar essa aula junto conosco, aqui na PUC, sobre metas e medidas. Não tem nada a ver com autismo, não tem nada a ver com esses Uhum. testes, não tem Mas nada a ver se alguém tiver lá e quiser tirar dúvida depois, num coffee break, eu posso tirar dúvida. com...